Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, por estar na tua casa novamente, Senhor, prestando culto ao Senhor. Ó Senhor Jesus, talvez essa pergunta seja somente boas-vindas, um clichê, mas eu desejo no meu coração que eu e meus irmãos saímos esta noite, meu Pai, animados aqui da tua casa. Foi por educação, Pai, mas agora é na oração, é nos desejos sinceros, Pai. Eu peço que o Espírito do Senhor, ó Deus, esteja tocando aos nossos corações, esteja preparando a nossa mente, que esteja preparando, Senhor Deus, o nosso coração, Deus, para receber essa palavra, Pai, que pela misericórdia do Senhor vem do trono da tua graça, Senhor. Use-me a mim, Senhor, como instrumento vivo do Senhor, para a glória do teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar o texto lá em Lucas capítulo 24, a princípio. A gente vai aproveitar o finalzinho do 53, lá no do 23, melhor dizendo, lá no versículo 55. No primeiro momento nós vamos fazer uma leitura maior dessa narrativa aqui, depois a gente vai fazer uma exposição, tá bem? Vamos prestar atenção, e a leitura é muito importante para aquilo que eu vou falar. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram tudo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aroma e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceu-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estados, e ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas eles desapareceram da presença deles. E disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda dessas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tens aí alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando a Jerusalém. Vós sois o quê? Vós sois, ninguém está acompanhando. Vós sois testemunhas destas coisas. É só pegadinha para pegar vocês, viu, meus irmãos? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que no alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, o abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então, eles adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Irmãos, essa narrativa é linda demais. Elas nos trazem impressões, sentimentos, muito, pelo menos pessoalmente, muito gloriosos ao meu coração quando eu leio essa mensagem. E vocês não? O que passa no coração de vocês aí ao ler essa narrativa? O que passa? O que passa no coração dos irmãos quando você observa essas aparições do Jesus ressurreto? Querido, no meu coração, a primeira coisa que me vem assim ministrar é o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. E é sobre este cuidado que, nesse primeiro momento, eu quero ministrar o seu coração. Eu quero declarar que Deus tem cuidado de você. Eu quero declarar que a sua vinda à sua vida, as suas idas a outros tempos, o seu contato com o Evangelho, quer seja pessoalmente, fisicamente, em algum lugar, quer seja por rádio, quer seja por sei lá, mídias sociais, televisão, querido, tem um propósito para isso. O Senhor está manifestando a você. Querido, você não está aqui nessa igreja ouvindo o Evangelho à toa. Acredite no que eu estou te falando. Você não está sentado aí por uma situação de casualidade, de eventualidade, de acaso.
Você está aí porque Deus idealizou, Deus sonhou com o seu contato, com o seu contemplar a cruz de Cristo, a mensagem do Evangelho. E nesse momento assim, de tanta dor, de tanta incerteza no coração dos discípulos, a gente, ao ler essa narrativa, a gente observa tanta dificuldade de reconhecer a identidade de Cristo, por medo, pelas incertezas, o que haveria de ser agora, sem aquele que eles viram realizando grandes maravilhas, que eles puderam trazer Cristo nas suas próprias hospedarias e ver aquele homem, aquele verbo encarnado, realizar as grandezas de Deus. Então, para eles, a morte de Jesus Cristo, o crucificamento, a morte de Jesus Cristo, representava para eles naquele momento uma grande dor, uma grande tristeza e uma grande incerteza de como haveria de ser então os próximos dias, como haveria de ser agora a vida sem Cristo. Mas nós vemos essa passagem, nós vemos essa narrativa, o cuidado particular do próprio Jesus ao aparecer de forma ressurreta aos seus discípulos. Para quem que Jesus apareceu? Para os seus? Ai, gente, Jesus não apareceu para a guarda que guardava lá o túmulo. Jesus não apareceu para o imperador. Jesus não apareceu para ninguém que era importante lá, segundo essas lideranças governamentais da época. Jesus apareceu para os seus discípulos. Jesus tem um vínculo, Jesus tem um compromisso com os seus discípulos. Jesus tem um cuidado com os seus discípulos. O que tem permeado o seu coração nesses últimos dias? O que tem passado em sua mente? Quais são os pensamentos que você tem meditado nesses últimos dias? São pensamentos bons? São pensamentos de paz? São pensamentos de quem tem certeza que é assistido por Jesus de dia e de noite? O que tem passado no seu coração, na sua mente? Querido, eu quero te dizer que você está sentado aqui em resposta de Deus para sua vida. Amém. E que o Senhor, nessa noite, o Senhor quer trazer alívio para a sua alma. O Senhor, nessa noite, Ele te chama pelo seu nome e diz: filho, não é um acaso, não é um evento, não é um pregador, não é um pastor. Não, é a minha glória. É a minha glória. É a minha glória. O Senhor te assiste. Então, a primeira coisa que, ao eu ler essa narrativa, que eu assim fico admirado, é o cuidado pessoal de Jesus por cada um dos seus discípulos. E se a gente for prorrogar um pouco isso, a gente vai ver, por exemplo, na narração de outros evangelhos, o caso do nosso irmão Tomé, que teve ali dificuldade de crer, assim como esse aqui tiver também, eu queria perceber isso, né? Mas Tomé teve dificuldade, não estava em um momento inicial de algumas das aparições de Cristo, e ele diz: nossa, aquilo perturbou a alma dele, nunca aconteceu isso, fiquei respeitando, meu Deus do céu, eu só ouvi falar sobre isso até hoje, mas como pode? Será que isso é verdade? E aí o que acontece? Jesus se manifesta só por causa de tudo. Oi, gente, seja sincero. Sabe, Jesus ama a sinceridade. Você pode ter dificuldade de crer hoje. Você pode ter dificuldade de chamar Jesus de amigo, de companheiro, de enxergar como Ele se importa com você. Mas seja sincero, diga o que Tomé disse: Jesus, aparece para mim também. Manifesta a tua glória para mim também.